Alô, muito boa noite. Boa noite, estou cheia de calor e hoje estou aqui para falar de um tema espetacular. Estás a cobrar o que deves? Pois é uma pergunta muito pertinente para quem tem empresas, não é? Para quem trabalha por conta própria. Então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. José, boa noite. Pereira, muito boa noite. Digam-me só, já que me estão a ver, o som está tudo bem? Ouve-se bem? Maria da Luz, boa noite. Ouve-se bem? Sim, está tudo tranquilo? Francisco, muito boa noite. Bem-vindos, partilhem esta live, eu acho que vai ser fantástico. Eu hoje vou falar sobre o preço de venda, como é que nós vamos definir o preço de venda. Núria, muito boa noite. Partilhem a live, eu acho que vai fazer toda a diferença com os vossos conhecidos, com os vossos amigos, de certeza que vos vão agradecer. Ora, espero que esteja tudo tranquilo, que me estejam a ouvir bem, que não haja problemas com o som nem com a ligação. Olá, muito boa noite, estuda com a Ana. Ora, boa, muito bem. Bom, Diana, bem, tanta gente. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Então vou entrar no tema. Pronto. Acho que está tudo tranquilo, não é? Vamos lá ver se eu consigo aqui. Ok, pronto. Acho que aqui vou conseguindo ver as vossas mensagens. Então, será que estás a cobrar o que deves? O tema de hoje é um tema que é muito importante porque muitos empresários, quando pensam em como é que eu vou definir o preço de venda do meu produto, não é? Como é que eu vou definir o preço de venda do meu serviço? E a maior parte das vezes aquilo que fazem é olham para a concorrência, não é? Mas será que isso é suficiente? Sabes se o valor chega para pagar tudo? Para fazer face a todos os encargos, a todos os gastos que tens e ainda sobrar, não é? Porque obviamente nós queremos sempre ter lucro, não é? Ninguém anda aqui a trabalhar para aquecer. Aliás, com este calor que está, não precisamos trabalhar para aquecer, não é? Mais vale estarmos sossegaditos, não é? Ora, então, muito boa noite a quem entretanto entrou. Sejam bem-vindos. Partilhem a live. Eu acho que vai ser uma live fantástica. Então, o erro mais comum, a maioria dos empresários define o preço de venda assim. O meu concorrente, ali a loja do lado, aquele outro, fatura por X, vende este produto por X. Então, olha, eu se calhar vou vender um bocadinho menos, não é? Aqui estas calças. Umas calças ali, o vizinho do lado tem umas calças mais ou menos parecidas. Então ele está a vender por 40, olha, eu vou vender por 35. Não é? É mais ou menos dentro deste género que a maior parte das empresas fazem. E isto que está a acontecer é uma corrida para o fundo, não é uma corrida para crescer, é uma corrida para o fundo. Então, isto não é estratégia. Nós precisamos definir uma estratégia, não é? Todos os produtos, todos os preços têm uma estratégia por trás, não é? Ok? Então, está tudo, estão a ver bem? Acho que sim. Deve estar tudo tranquilo, não é? Acho que estou aqui a conseguir acompanhar os vossos comentários. Digam-me só se está tudo ok, o som e tal, está tudo tranquilo. Boa noite a quem está a entrar, tanta gente, maravilha. Então, o que é preciso cobrir no preço? Ou seja, quando eu defino um preço de venda do meu produto, o que é que eu tenho que ter em consideração? O preço de venda do meu produto tem que fazer face a uma série de custos, não é? Os custos diretos, ou seja, o que é que gastaste para entregar aquele produto ou aquele serviço? Estamos a ver bem, assunto muito interessante. Boa! Muito bem. Obrigada pelo feedback, Ana. Quer dizer, estuda com a Ana, portanto será a Ana, não é? Penso. Então, nós precisamos de definir o preço tendo em consideração os custos,
não é? Quais são os custos diretos? Os custos que tu suportaste para produzir aquele produto, para entregar aquele produto ou aquele serviço, não é? E depois existem também custos fixos. Custos fixos, aqueles que existem independentemente de tu venderes ou não. Não é? Então, aqueles que tu pagas sempre, é a renda, é o salário, enfim, não te esqueças do teu salário também, não é? O teu trabalho tem valor e tem de ser pago, não é? E a maior parte das vezes nós até nos esquecemos disso, não é? Então, e depois disto tudo, ainda queremos lucro, uma margem de lucro. Nós precisamos de uma margem de lucro. Então, o preço precisa cobrir isto tudo. E a questão é que a maior parte dos empresários não tem sequer noção destes custos. Aliás, se calhar nem nunca parou um bocadinho para pensar que o preço de venda do seu produto ou do seu serviço precisa ser um preço que faça face a estes custos todos, não é? E ainda a margem de lucro. Então, se o teu preço não cobre isto tudo, estás a perder dinheiro. Estás a trabalhar para aquecer. Pronto. Simples, não é? Então, é isso que eu hoje te vou ajudar aqui, de uma forma muito resumida, a fazer estas contas. Então, quanto é que te custa entregar o que vendes? Não é? E se eu te perguntar agora se tu tens uma empresa ou se trabalhas por conta própria, se vendes um produto ou se vendes um serviço, se eu te perguntar quanto é que te custa entregar o produto que tu vendes, ou a mercadoria que tu vendes, ou o serviço que tu vendes? Se calhar não me conseguis responder, não é? Se calhar só me dizes, esta garrafa de água eu vendo por 50 cêntimos, não é? Sim, mas quanto é que custa, não é? Esta garrafa de água para ti? Vais-me dizer, sim, mas eu sei, eu ao fornecedor compro por não sei quanto. Vou dizer um valor para o ar, não faço ideia se isto é razoável ou não. Esta garrafa dava, ao fornecedor eu pago 10 cêntimos. Então estou a ganhar 40. Não estás a ganhar 40. Ok? Então, a pergunta mais importante de todas que tens que fazer para que o teu negócio tenha sucesso é saberes, ou melhor, a pergunta é quanto é que te custa entregar o que vendes. Ok? Então, vou fazer aqui um exemplo muito simples, está bem? Tenho aqui uns apontamentos que eu vou colocar aqui, tenho aqui ao lado. Então, imagina uma loja que pode ser, uma sapataria, pode ser uma sapataria, pronto. Vamos imaginar, é a loja da Ana, ok? Não dá para escrever com esta caneta, tem que ser com esta outra, não é? Vamos imaginar que a loja da Ana compra, em média, os sapatos que vende por 20 euros. Então, ora, deixem-me cá ver se estão aqui a ver-me. Aqui conseguem-me ver? Conseguem-me ver? Não me conseguem ver, mas aqui conseguem. Não é? Então, o preço de compra é, em média, 20 euros. Ok? Portanto, cada parte de sapatos que a Ana compra custa-lhe 20 euros. Mas depois, pelos sapatos, paga 1 euro pela caixa, portanto, a embalagem, não é? Tem que pagar a embalagem à parte, e vamos imaginar, 1 euro. Atenção que isto são valores totalmente inventados, portanto, se estiver aí alguém que tenha sapatarias, ok? Se me disser que estes valores não têm lógica nenhuma para uma sapataria, pronto. Não se admirem, ok? Se foram valores inventados por mim, pode ser uma sapataria, pode ser outra coisa qualquer, não importa. Então, a Ana compra os sapatos, não é? Para vender por 20 euros, mas depois paga 1 euro pela embalagem, ou seja, em termos de custos diretos, a Ana tem um custo total de 21 euros, ok? Portanto, isto é o total e são custos diretos. São custos que nós sabemos que são exatamente daquele produto, daquela mercadoria, daqueles sapatos. Okay? Mas não são só estes custos, não é? Porque a Ana, todos os meses, tem uma quantidade de outros custos, que são os custos fixos. Então, mensalmente, a Ana tem que pagar a renda no valor de 800 euros.
ok? Depois tem os salários e segurança social, não é? Incluindo o dela própria, vamos imaginar que são 1500 euros. E depois ainda paga a água, a luz, a internet, etc. E vamos imaginar que são 150 euros por mês. E depois ainda tem o contabilista, não é? O contabilista que paga, vamos imaginar, 150 euros também. E ainda tem um contrato com uma empresa de marketing para tratar do site e das redes sociais, etc., a presença online, e paga 100 euros por mês para o marketing, ok? Então, o marketing, temos aqui mais 100 euros. Pronto. E supondo que são estes os custos fixos, e já são bastantes, não é? Portanto, se somarmos isto tudo, e se eu não me enganei a fazer as contas, isto dá 2.700 euros por mês de custos fixos. Portanto, este total são custos fixos por mês. Ok? Então, se a Ana só vender um par de sapatos por mês, não é? Tem um custo de 21 euros mais 2.700 euros. Mas em média a Ana vende 100 pares de sapatos, ok? Então eu vou pôr aqui número de artigos vendidos por mês. São 100. Então ela vende em média 100 pares de sapatos. Agora, nós temos que repartir estes custos fixos pelos 100 pares de sapatos, não é? Pelos artigos que ela vende. É evidente que existem, eu não vou entrar aqui neste detalhe, existem muitas formas, muitos critérios de repartirmos estes custos fixos, ok? Um dos critérios pode ser na proporção, ou seja, em função do número de artigos vendidos. E vamos imaginar que a Ana considera esse critério como razoável para a atividade dela. Desculpem, mas com tanto calor é impossível não beber água, não é? Portanto, muito boa noite a quem está aqui a entrar, muito boa noite. Ai, tanta gente, meu Deus. Espetacular. Espero que esteja a ser interessante, não é? Bom, então, continuando. Então, se a Ana vende 100 pares de sapatos por mês e se ela tem custos fixos de 2.700 euros, se repartirmos estes custos fixos pelos 100 pares de sapatos, significa que por cada par de sapatos que ela vende, ela vai ter custos fixos de 2.700 euros, dividimos pelos 100, portanto vai ser 27 euros por artigo, não é? Por par de sapatos. Então, repara, neste momento nós já identificamos dois custos, não é? Dois valores importantes para sabermos quanto é que custa vender um par de sapatos. Então, o preço, ou o custo, melhor dizendo, de vender um par de sapatos são os 21 euros de custos diretos mais os 27 euros de custos fixos. No total, se eu escrever aqui ao lado, vocês já não veem, então vou pôr aqui em baixo, mas vou subir aqui isto um bocadinho para cima, assim. Ok? Então, os custos totais vão ser os 21 dos custos diretos mais os 27 dos custos fixos. Dá 48 euros. Ora, repara, já temos aqui uma informação importante. Então, cada par de sapatos que a Ana vende custa-lhe 48 euros. Não são os 21 que foi o custo da compra mais a embalagem, não é? Aliás, a embalagem podia também pôr aqui o transporte. Eventualmente poderia haver o custo de transporte. Não são o custo de venda do par de sapatos, não são só os 21 euros. São os 21 mais todos estes custos fixos. Então são 48 euros. Agora imagina que a Ana,
vou dar-te esta informação, que eu não tinha dado antes. É que a Ana tinha definido como preço de venda, sabes quanto? 45 euros. Sim, 45 euros. Então vou pôr aqui. Preço de venda atual. 45 euros. Ora, o que é que está a acontecer? Ela está a vender por 45 euros, mas na realidade custa-lhe 48. Porquê é que ela está a vender por 45? Porque o vizinho do lado estava a vender por 46 e ela achou que 45 era melhor, para ser um bocadinho mais barato. Não é? Há muitas situações destas. Ora, o que é que está a acontecer neste momento? O que está a acontecer, eu vou escrever a vermelho, é que a Ana está a perder, em cada par de sapatos que vende, está a perder 3 euros, não é? Ela está a ter um prejuízo de aqui vem, de 3 euros. Prejuízo por cada artigo. Ok? 3 euros. É pouco? Não, não é pouco. Não é, não é pouco. Não seria muito preocupante se ela só vendesse um par de sapatos por mês, não é? Mas quantos pares é que ela vende? 100. Então, se ela vende 100 pares de sapatos, em cada par de sapatos tem um prejuízo de 3 euros, significa que, por mês, ela tem um prejuízo de 100 vezes 3. Ou seja, 300 euros. Por mês, ela está a perder 300 euros. Por isso é que muitas vezes os empresários dizem: pois e tal, não sei o quê, não percebo, não estou a conseguir, farto-me de trabalhar, não vejo dinheiro, não é? Farto-me de trabalhar e isto está sempre a zeros, como é que é? Não é? Então, tem a ver exatamente com isto, com a definição do preço de venda. Se estás a definir o preço de venda abaixo do teu preço de custo, obviamente estás a ter prejuízo. Portanto, se tu conheceres, se tu fizeres estas contas, mas para fazer estas contas precisas conhecer os teus números, não é? Se tu conheceres os teus números, os números do teu negócio, tu consegues fazer esta conta tal como eu fiz aqui. De uma forma simples, não é? Quanto é que é o custo direto do teu produto? Quais são os custos fixos? Reparte os custos fixos pelos produtos que vendes e ficas a saber qual é que é o valor mínimo para venda. Então, no mínimo, a Ana tem que arranjar 48 euros. Mas se ela vender por 48 euros, ela não está a ganhar nada. Então, se não é para ganhar nada, não vale a pena estar a trabalhar, não é? Porque trabalhar para aquecer ninguém gosta, não é? Só no inverno. Quando está muito frio é que dá jeito de trabalhar para aquecer. Mas não me parece que seja esse o objetivo. Então, além dos custos totais, a Ana vai ter que definir uma margem, vai ter que dizer: ok, então se isto me custa 48 euros, quanto é que eu ainda quero ganhar acima disto? Ok? Porque uma margem. Para que é que serve esta margem? Esta margem vai ser o lucro. Esta margem vai dar aquela flexibilidade, não é? Para depois, mais tarde, poder vir a fazer um desconto ao cliente, por exemplo, para ganhar algum dinheiro para poder reinvestir, ok? E também para aquelas alturas em que, olha, há um mês que corre um bocadinho menos, que em vez de 100 pares de sapatos, se calhar vendemos 95, não é? Mas os custos fixos estavam lá. Ok? Então temos que ter sempre uma margem. Ninguém pode vender a preço de custo. Muito menos abaixo do preço de custo. Ok? Até aqui faz sentido o que eu estou a dizer? Contem-me lá. Acho que não há para aqui comentários. Pelo menos eu não estou a ver comentários. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? Não? Acho que sim. Olha, eu hoje tenho que me abanar toda. Sim. Boa. Não é? Preciso aqui assim de um leque. Está tanto calor. É que nem na rua há um ar fresquinho, não é?
Ora, olá, 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 muito boa noite, bem-vindos a todos. Então vamos lá continuar este raciocínio. Foi só aqui uma pausa para eu me, enfim, refrescar aqui um bocadinho, não é? E perceber se vocês me estão a acompanhar. Ok? Espetacular. Então, se o preço de venda, desculpem, se o custo total são os 48 euros, qual é que vai ser a margem que a Ana vai querer? Ela vai definir a margem. Vamos imaginar que a Ana define uma margem de 20%. Eu vou pôr aqui embaixo. Margem de lucro 20%. Então, isto significa o quê? Significa que se o custo são 48 euros, tirei 0 em gestão. Oh, olha, estás no sítio certo para ouvir aqui umas coisitas. Pode ser que ajude, não é? Bora lá. Então, se o custo são 48 euros, com uma margem de lucro de 20%, significa que ela vai querer ganhar, a Ana vai querer ganhar 20% acima dos 48 euros. Então, 20% vezes os 48 euros, isto dá... Ora, tenho aqui a conta feita, 9,60€. Então, o preço de venda que a Ana vai definir, o preço de venda mínimo, vai ser os 48 euros, que são os custos totais, mais a margem, os 9,60€. Dá 57,60€. Então, 57,60€ é o preço mínimo que a Ana vai querer vender para poder ganhar 20%. Ok? Claro que se quiser ganhar mais, não é? Se quiser ter uma margem maior, pronto, a Ana é que vai definir quanto é que quer ganhar. Então, já temos aqui um valor de referência, 57,60€. Agora, ela pode definir, a partir de agora, sim, pronto, agora já sei que 57,60€ é o preço. Mas ela também pode achar assim, 57,60€. Isto quem pede 57,60€ pode pedir, por exemplo, 59,90€. Não é? Porque há valores, há preços que às vezes a diferença para o consumidor, a diferença é pequena, mas depois isto somado, não é? Nas nossas contas é considerável. Repara, se em vez dos 57,60€, se ela definir como preço, se ela marcar 59,90€, 59,90€, chamado preço mágico, não é? É daqueles preços que o consumidor olha e fica na cabeça do consumidor, fica na casa dos 50. Por isso, para o consumidor está bem, não é? Mas está ali a 10 cêntimos dos 60. Ok? Mas a diferença entre os 57 e os 60 para o cliente e os 59,90 não é relevante. Ou seja, não tem um impacto relevante, percebes? E por isso a Ana pode perfeitamente definir um preço de 59,90 em vez dos 57,60. Ou seja, permite que ela ganhe mais 2,30€ em cada par de sapatos. Repara, 2,30€ em cada par de sapatos ao fim do mês são 230€, não é? Considerando que ela vende os 100 pares de sapatos. E para o consumidor, para o cliente da Ana, 57 ou 59 vai dar no mesmo. Se ela fosse marcar 61, já passou dos 50, da faixa dos 50 para os 60. Já tem peso no nosso subconsciente, ok? Mas 57 ou 59 não é relevante. Então pronto, então ela pode marcar preço 59,90. E agora repara, já está a ganhar, em relação aos custos totais, cada parte de sapatos que ela vende, ela já vai ganhar 59,90 menos 48, 11,90€.
ok? Ela já está a ganhar 11,90€. E antes ela estava a perder 3€ em cada par de sapatos. Ok? Eu depois no final ponham as vossas. Eu já estou a ver que há aí comentários. Ponham as vossas questões que eu depois no final vou responder, não é? Vou tentar dar uma olhada em todos os comentários, todas as questões e vou tentar responder a tudo, ok? Tudo aquilo que eu conseguir responder. Se me fizerem perguntas muito complicadas e que eu não saiba responder, se calhar não dá, não é? Se calhar não vou conseguir responder. Ok? Faz sentido isto que eu estava aqui a partilhar, estas contas que eu estava aqui a fazer? Não é? Faz toda a diferença nós termos um preço de venda de 59,90. Depois de fazermos estas contas, a Ana percebe que afinal, em vez de perder 3€ em cada par de sapatos, podia ganhar quanto é que eu disse? 48, 11,90. Não é? O que significa que estar a definir o preço só porque ali o vizinho do lado também vende a este preço, não dá para nós, porque o vizinho do lado não tem estes custos, não é? O vizinho do lado, portanto, a concorrência não tem estes custos, terá outros, não é? Os dele, mas se calhar ele também não fez as contas, não é? Se calhar lembrou-se, hoje está a sol, hoje está calor, então olha, a gente hoje vai marcar o preço a não sei quanto, não é? Há muitos empresários que fazem assim e não se dão conta. Só sabem é que chegam ao fim do mês, trabalham e nada de dinheiro. Fartam-se de vender, fartam-se de faturar e dinheiro visto-lo, não é? E muitas vezes, é muito frequente eu ouvir empresários dizer: epá, eu este mês nem o meu ordenado consegui tirar. Então, mas quem trabalha quer um ordenado. Como é que paga as suas contas pessoais? Não é? Como é que come? É com o quê? Anda aí a roubar? Não convém, não é? Então, temos que fazer as contas. Ok? Temos que fazer as contas. É fundamental. Então, o preço certo não é o mais barato. É aquele que cobre todos os teus custos, paga o teu trabalho e ainda te dá um lucro. Este é que é o preço certo. Vais-me dizer: mas se eu for a fazer as contas assim, se calhar fica demasiado caro porque a concorrência vende ali, em relação ao exemplo da Ana, não é? A concorrência vende os sapatos a 45€ ou 46€. E assim eu não consigo vender. Mas se estás a vender e não estás a cobrir os teus custos, queres fazer o quê? Estás a cavar um poço, não é? Estás a cavar a tua própria cova. Assim, curto e grosso. Ok? Portanto, barato demais não fideliza. Aliás, pelo contrário, desvaloriza. O que é que nós vemos quando vemos um produto, um artigo? Eu vou dar o exemplo que é assim uma coisa muito comum, toda a gente compra, toda a gente usa, não é? Com o calçado. Quando nós vemos um par de sapatos por 20€, o que é que nós pensamos? 20€, se calhar estão ali aqueles de 50, aqueles de 50 devem ser muito melhores. Não é o que nós pensamos? Ou sou só eu que penso assim? Não é? Quando nós vemos um produto, um artigo com um preço muito baixo, nós achamos que não presta, não é? Ficamos na dúvida assim, se calhar não deve ser grande coisa, se calhar a qualidade, não é? Então o cliente não dá valor. Nós temos que valorizar o nosso produto, não é? Não é, quando eu digo valorizar, é reconhecer que ele tem valor. Não é agora, este par de sapatos, não. Para o cliente achar que isto é muito bom, eu vou pôr por 100€. E não é equiparado a um par de sapatos de 100€, não é? O cliente compra e no dia a seguir já está tudo estragado.
Também não é isso. Não é? Nós temos que ser razoáveis. Agora, não podemos é subvalorizar o nosso produto. Ok? Um produto barato demais não fideliza. O cliente, se vê que o produto é de facto, está com preço muito baixo, não lhe dá o devido valor. Ok? Fica sempre a achar que se calhar não é assim grande coisa. Não é? Então, não há que ter medo de definir o preço certo. O preço certo é aquele que cobre os custos e ainda gera lucro. Tens que fazer bem as contas. Agora vais-me dizer, sim, mas eu faço aqui as contas e vender, neste exemplo que eu estava aqui a pôr, vender a 59,90 fica demasiado caro. Não tenho hipótese, porque isto não é um par de sapatos para este valor. Então, se não é, se calhar tens que rever a tua estratégia, não é? Se calhar tens que repensar o que é que andas a fazer, porque tens aqui muitos custos fixos. Se estás a comprar por 21, não é? E se achas que não dá para vender porque o produto não é adequado para este preço, para 59,90 ou para 57,60 que fosse, então se calhar tu tens que rever a tua forma de organização. Se calhar tu estás aqui com muitos custos, não é? E pouco trabalho. Se calhar só estás a vender 100 pares de sapatos. Arranja uma maneira de, em vez de vender 100, de vender 200. Porque estes 2.700 euros de custos fixos não vão aumentar se tu venderes 200 pares de sapatos. Ok? Então, essa pode ser uma estratégia. Por isso é que é importante nós conhecermos os números. Repara, olha a quantidade de questões que eu já coloquei aqui. Não é? Se tu conheces os teus números, podes perceber, ficas a saber exatamente qual é que é o preço mínimo que tens que vender. Se depois achas que aquele preço não é adequado para aquele produto, então tu tens que rever o que é que andas a fazer. Tens que rever o teu negócio. Tens que arranjar maneira de, em vez de vender 100 artigos por mês, 100 pares de sapatos por mês, passar a vender 150 ou 200. Que é para ajudar a diluir os custos fixos. Ok? Faz sentido o que eu estou a dizer? Está tudo a acompanhar-me ou estão a dormir? Ainda está... não, está para aí muita gente. Ainda está por aí muita gente. Então, 3 sinais de que estás a cobrar menos. Menos do que devias, não é? Primeiro, trabalhas muito e sobra pouco. Não é? O esforço não se reflete no que fica na conta no final do mês. Aquela sensação, trabalhei. Assim, meu Deus, o que eu trabalhei este mês? E como é que é possível que eu não tenha dinheiro nenhum na conta? Não é? Depois, quando tens medo de perder clientes se subires o preço. O medo de perder clientes impede-te de cobrar o que é justo. Então, tu tens que cobrar o que é justo. Ok? Repara, o Ferrari, que eu nem faço ideia quanto é que custa um Ferrari, mas custa muito dinheiro, não é? Acho que aí concordamos todos. O Ferrari, quem vende Ferrari, a Ferrari, não é? A empresa Ferrari, não tem problema em pedir não sei quantos milhares de euros, centenas de milhares de euros, acho que é, por um Ferrari. Porque é o preço justo para aquele carro, com aquelas características. E o cliente sabe que se comprar o Ferrari é aquele preço, mas aquele preço compra uma série de características que não encontra noutro carro. Não é? Não tem comparação. A Ferrari não tem medo que o cliente diga, não, isso é muito caro. Se eu for à Ferrari e disser, não, isso é muito caro. A Ferrari diz, sim, é caro, mas não é para ti. Está tudo certo, não é? Para mim será um outro carrito mais baratito. Não é? É assim mesmo.
Depois, terceiro sinal de que estás a cobrar menos. Nunca reviste os preços desde que abriste ou desde que iniciaste o negócio. Não é? Os custos sobem e os preços têm que acompanhar. Não é? Às vezes, ou seja, no fundo é a inflação, não é? O que estamos aqui a falar, o que eu estou aqui a falar é a inflação, pelo menos a inflação. Então, às vezes há preços, há produtos que têm o mesmo preço anos e anos seguidos. Depois também há outros que a inflação é 2% e aumentam 10%. Pronto, mas pode ser que não seja só pela inflação, pode ser que o próprio produto tenha tido ali alguma valorização extra, não é? Está tudo bem. Então, se nunca reviste os preços desde que iniciaste a tua atividade ou desde que começaste a vender aquele produto, bom, se calhar está na altura de o fazeres, não é? Se calhar está na altura de o fazeres. Portanto, rever os preços, ok? Para reter, o preço é uma decisão de gestão. Aliás, não sei se estão aí os meus alunos do 11º ano, 10º ano. O preço é uma variável do marketing mix. Lembram-se? Bia, Gabriel, não sei se andam por aí. Eles costumam estar por aqui. O preço é uma variável do marketing mix. São 4 P's, ainda hoje me falaram nisso, não é? São 4 P's, portanto, uma delas é o preço. Então, o preço é uma decisão de gestão. Gabriel, pois já, Gabriel, ainda hoje falaste nisso, não é? O preço é uma decisão de gestão, não é? Não é um valor para, pronto, para ser tomada assim a olho, não é uma decisão para ser tomada a olho. Assim, hoje está sol, hoje está calor, hoje está chuva, não é? Nem uma decisão a ser tomada por medo. Se calhar se eu pedir este preço, se eu definir este preço, se eu pedir este valor ao cliente, se calhar, não é? Se calhar, pronto, ok? Então, o preço é uma decisão de gestão e era isto que eu queria que retivesses hoje. Olha, já agora ao Gabriel, vou mostrar isto. Pronto. Isto que eu acabei de mostrar, agora só mesmo um parênteses, porque o Gabriel está aí. Isto que eu acabei de mostrar foi um cartão muito bonito que os meus alunos me ofereceram hoje, que foi o último dia de aulas, muito bonito. E portanto eu estou a aproveitar aqui para me abanar com ele. E antes de passar às vossas questões, se queres perceber se os teus preços estão certos, em junho eu vou lançar o desafio da Fátima para empresários. É um desafio para empresários de 30 dias para te ajudar a ter controle real sobre os números do teu negócio. Ok? E se, entretanto, vou dar mais novidades sobre este desafio, mas se por acaso quiseres saber mais informações, aproveita, manda uma mensagem, manda um e-mail e depois falamos. Ora, agora, posto isto, ok? Vai ser um desafio maravilhoso que eu estou a preparar. Ora, ver se eu consigo ver aqui os vossos comentários. Este desafio vai ser espetacular. Vai fazer toda a diferença para quem tem empresas. Ora, puxar aqui para este lado, ver se eu consigo ver as vossas mensagens, os vossos comentários. Estavam por aqui uns comentários. Obrigada a quem partilhou a live. Acho que valeu a pena, não valeu? Pronto, ok. O Ando Ferreira, formação profissional, transporte, contabilidade e custo, não foi tão mal. Ok, boa. Pronto, contabilidade e custo é muito importante porque tomar decisões, nós só podemos tomar decisões se soubermos os nossos números, não é? Os números do negócio. Reparem este exemplo que eu dei hoje, não é? Nós só podemos definir um preço justo, um preço adequado, se eu souber quanto é que me custa aquele produto.
ok? Portanto, é muito importante nós sabermos os números do nosso negócio. Coach, estou no 11º ano em Economia. Estas aulas estão mais apelativas que as minhas. Olha, aproveita. Na próxima terça-feira eu volto com outra live, está bem? E já agora, se quiseres, vai ver o meu canal no YouTube, além do TikTok, tenho vários vídeos. Vê o canal no YouTube, que também tenho lá vários vídeos. Pode ser que te ajudem nos temas da economia, ok? Embora aquilo que eu tenho publicado é um bocadinho mais a pensar nos alunos do ensino superior e nas empresas, mas há lá alguns temas muito interessantes. Olha, estou a lembrar-me de uma live que eu fiz aqui há uns tempos atrás sobre as apresentações, que é útil para qualquer aluno. Ok? Portanto, Couto, vai lá ver o canal do YouTube. É Fátima Explica Gestão, simples. Ora, estuda com a Ana. Andei em Economia no secundário também, gostava muito. Pronto. Também fiz Economia no secundário. Aliás, no meu tempo não era bem Economia, era a área de Contabilidade e Administração, mas tinha a cadeira de Economia. Estou no primeiro ano e no 11º e estas... ok. Para cobrar o que é justo, temos que olhar para as elasticidades. É verdade, é verdade. O que é isto da elasticidade? A elasticidade tem a ver com a forma como o cliente se comporta face a alterações no preço de venda. Por exemplo, se eu aumentar o preço de venda do meu produto em 10%, é provável, isto é o que diz a elasticidade da procura, é provável que quando os preços aumentam, não é? Quando o preço de venda aumenta, a quantidade procurada diminui, não é? Por isso é provável que a quantidade diminua, a quantidade procurada diminua. Mas as coisas não são tão lineares quanto isso. Ora, a Bia tinha-me perguntado que bela carta é essa. Pronto, Bia, já te respondi, não é? E como a Marisa Dias, e como calculo o melhor preço para mim? Marisa, espero que tenha já conseguido responder a isso, não é? Como é que calculas o preço para ti? Não é? Tens que calcular, considerar todos os custos diretos e depois os custos fixos repartos pelos custos, pelos produtos vendidos. Pronto, e acho que consegui responder a todas as vossas questões. Sim? Não sei se me escapou aqui alguma. Portanto, esta carta que é, Bia, que é aquela cartinha maravilhosa que eu recebi hoje e que vocês são fantásticos. Aliás, eu tenho tido alunos maravilhosos. Ok? Pronto. Posto isto, na próxima semana voltarei com outra live, outro tema relacionado com a gestão, ok? Por isso, se quiseres rever esta live, a gravação da live eu vou disponibilizar no YouTube, portanto vai lá ficar, procura o canal, subscreve o canal, Fátima Explica Gestão, ok? Vai lá ficar a gravação da live. E na próxima terça-feira, às 21 horas, cá estarei, espero que com menos calor que hoje, porque hoje está mesmo muito calor, não é? Mas pronto, mas se tiver muito calor, eu continuo a abanar-me com qualquer coisa, com esta carta ou com outra. Na próxima terça-feira, cá estarei com outro tema. Portanto, não percas, reserva já na agenda, ok? Para não te esqueceres da próxima terça-feira às 21 horas aqui no TikTok. Se não subscreves o canal, se não segues a Fátima Explica Gestão, podes seguir a Fátima Explica Gestão no TikTok, no Instagram e no Facebook, claro, e no YouTube, ok? Portanto, por mim é tudo. Beijinhos, até à próxima terça-feira.